E aí, pessoal, de novo aqui com vocês, Cris Leão e Júnior Batista, mandando real. Estamos aqui falando sobre liderança, batendo um papo aqui sobre liderança. Olha, vou te falar que já aqueci aqui, já pré-aqueci os meus ouvidos aqui com o Júnior, que tem trazido conteúdos interessantíssimos sobre liderança. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que faz toda a diferença para todo aquele que busca ter conhecimento, que busca ter é, conhecimento aplicado, porque um líder ele precisa aplicar o conhecimento, não é só estar na frente, só ser um exemplo, ser uma referência. Ele precisa ter um conhecimento aplicado. E é para isso que eu já dou aqui as boas-vindas ao Júnior Batista e convido você a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso, inscreva-se no nosso canal e ouça e compartilhe tudo aquilo que você tem visto aqui. Você tem liberdade de utilizar esse material na sua igreja, no seu dia a dia, nos seus negócios, e quanto mais você puder fazer bom uso do conhecimento que você tem, melhor você vai ser e melhor você vai liderar o seu povo. Então, Junião, bom dia, boa tarde, boa noite para você. E a gente está aqui, nós estamos aqui à noite, né? Estamos gravando esse programa à noite. Então, boa noite para você. Diga aí como é que você tá? Tá tudo bem? Tá descansado como no outro programa lá? Ou tá mais cansado? Como é que você tá hoje? Boa noite, Cris. Boa noite para você que está aqui participando conosco de mais um programa. Eu estou sossegado, estou bem. Sossegado. Deu uma saidinha com a esposa. A gente foi até ali em Itu para dar uma visitada ali. Eu moro a 1 hora de Itu Que só. legal. É muito bom ter ido. Se bem que nós estamos um período agora, não sei quando você está assistindo esse nosso programa, de muita chuva. Sempre chove à tarde. Então a gente foi, almoçou. Quando a gente começou a andar para conhecer um pouco mais o local, a gente teve que entrar no carro, vir embora. Mas mesmo assim, a gente curtiu muito, Que conversou legal. bastante. E estou muito feliz, Cris, por hoje, nesse podcast, tratar logo sobre liderança. A liderança é muito importante para a vida de qualquer um. Até você que está nos assistindo aí, que fala, mas eu não sou patrão, eu sou colaborador lá no na minha empresa, lá na empresa que eu trabalho. Sim, Ah, já nós vamos mostrar que liderança não significa só você ser um pastor, ser um líder de uma empresa. Liderança a gente tem todos os dias, de dentro para fora e de fora para dentro. exato. Fundamental. Eu digo sempre isso para tanto os meus líderes quanto os meus liderados. A gente sempre precisa uns dos outros. Não tem como. E um bom líder, eu estava até pensando, a gente andou tendo um pouco de sentir uma necessidade, né? Eu e a Andresa, tal, de ter um pouco mais de ajuda no nosso dia a dia com os adolescentes, tal, né? E foi aí que a gente começou a orar e começou a pedir para Deus mandar aí pessoas para ombrear, né? Para estar junto com a gente, né? Nesse ministério. E muito legal. A hora que eu vi ontem assistindo o filme, foi na sexta-feira, uma sexta-feira à noite, que nós assistimos um filme muito legal que chama Overcomer. Já fiz aí a propaganda desse filme no nosso último episódio. E muito legal, tá na Netflix, é só assistir, muito bom. Se prepara para chorar, muito bom. Mas eu falei, estou falando sobre isso porque a gente acabou de assistir esse filme e tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora sobre liderança. E a gente estava ali com os adolescentes no momento e aí a gente percebeu no final que estávamos junto com mais sete pessoas que estão junto conosco liderando, eu, minha esposa e mais sete pessoas. Claro que compartilhando são integradores e integradoras, né? A gente chamou, até para o Júnior saber, chamamos duas jovens que são mais jovens, né? Mais um pouquinho mais velhas do que os nossos e nossas adolescentes, e a gente convidou essas jovens para estarem conosco e ajudando na integração com os jovens. Olha que legal, uma ideia que Deus trouxe assim para a gente e foi muito legal porque elas se animaram demais com a ideia da liderança, né, de exercer uma liderança, um, não exatamente um cargo, mas também um cargo, né, não tão somente, mas também um cargo, porque um momento delas exercerem uma função ali, até uma autoridade diante de jovens e adolescentes, de uma forma que não para elas se sentirem alguma coisa, mas para elas perceberem que elas são úteis. O líder precisa se sentir útil.
Não adianta a liderança pelo exemplo, né? Não adianta a gente ter uma liderança que é imposta, ou até adianta por um certo momento, um certo período, mas passou aquilo já não existe. A liderança precisa ser algo conquistado dia a dia, o líder precisa ser carismático, o líder precisa falar bem, ele precisa se posicionar bem. Não estou falando da dicção só, estou falando de tudo. O líder tem que se comunicar bem, tem que ser um bom comunicador, né? Você vê as pessoas que estão aí na liderança da audiência, né, nos programas, e na liderança da vida em geral, são bons comunicadores. O Silvio Santos, tantos outros aí, pastores, pregadores, gente que você ouve, né, que tem milhares de seguidores. O que são essas pessoas diferentes de nós, né? O que é que elas têm de diferente? Porque alguma coisa elas têm. Ou estou errado, Júnior? Alguma coisa diferente eles têm, ou elas Certo. têm. Então, não tem jeito da pessoa ser a mesma coisa ou permanecer, querer mudar, né? Permanecendo a mesma coisa. Querer alcançar uma liderança, alcançar outro nível de liderança sem dar algum passo de fé ou algum passo minimamente de estudo ou de conversa com alguém, ou até mesmo se não for tudo isso, e é um passo um pouco maior, uma referência, buscar outros líderes que ele almeja ser como, se parecer. A gente falou sobre referenciais também aqui no Mundo Real. Quem você tem como referencial? Então, me ajuda, Júnior. É possível ser um bom líder sem ter humildade? A gente falou sobre isso também. É possível, sendo arrogante? Tem alguns líderes aí arrogantes que até fazem um pouco de sucesso, mas não sei, esses Hitlers da vida aí, no seu momento ali, fizeram algum sucesso. Terrível, né? Que exemplo ridículo que eu dei. Então, tem um historiador ainda vivo, porque às vezes a gente fala tanto de historiadores, né? E os historiadores, às vezes nós falamos de historiadores mortos. Sim. Tem um historiador ainda vivo chamado John Dominic Crossan. Eu Ele gosto de fala croissant. quase croissant. O nome dele, quando eu esqueço, eu lembro do O croissant, croissant lembro vai de tiruí. João Dominical, aí eu lembro John Dominic Croissant. Uhum. E ele escreveu alguns livros de história, e um dos livros de história dele que eu tenho aqui em casa, ele fala muito sobre isso, sobre lideranças feitas em cima de poder só, e não de autoridade. Por exemplo, ele fala muito daquele período dos Herodes, na época de Cristo, dos Césares romanos, e ele, na pesquisa histórica dele, Cris, ele percebeu, e olha que nós vamos ligar com uma grande coincidência, hein? É Olha, muita coincidência para ser coincidência, ó. Ele reparou que nas histórias dos povos, uma liderança opressora, uma liderança que não usa de autoridade, mas de autoritarismo, por exemplo, ou de outras idiotices, sim. Tem ele várias, consegue. Hã? tem várias Ele consegue idiotices várias para utilizar idiotices, na liderança. não é? Eles conseguem até 4 anos. A mente humana Olha, suporta, segundo esse historiador, até 4 anos. Como psicólogo, eu fui tentar entender o porquê, e eu cheguei numa conclusão aqui, não é uma tese, não é nada, não escrevi nada sobre o assunto, mas eu imagino assim, um ser humano, normalmente, uma paixão dura por 2 anos, a média de 2 anos. já ouvi falar. Então, então, para pensar, uma liderança, por pior que seja, às vezes você está apaixonado durante 2 anos. Então, é igual paixonite adolescente, ou adulto também, ainda tem paixonite de adulto, que é meio adolescente ainda. Que você não vê defeito, apesar da pessoa ter um monte de defeitos, o pior cego é aquele que Ignora. não quer. E você não quer enxergar durante 2 anos. Então, segundo John Dominic Crossan, então vai, 4 anos, por quê? Eu imaginei 2 anos de paixão, no terceiro ano começa a vir o desencantamento, mas você ainda não tem coragem de falar tanta coisa, mas já começa a ficar desencantado. No quarto ano, você já começa a entrar em estado de angústia, alguns de depressão com aquele assunto, e é no Sofrimento. quinto ano, segundo John Dominic Crossan, que vem as revoltas, que vem os desejos das primeiras revoltas, depois de 5 anos. E se a gente olhar aí, Cris, os governos democráticos são quantos anos? São 4 anos. Exato. Aqueles que Puxa, tentam perpetuar o seu poder, igual acontece, infelizmente, em alguns países vizinhos nossos, que isso, se Deus quiser, não aconteça no nosso, tomara que não. sim. Se a gente olhar aí,
É que as mídias, as narrativas das mídias lá fora não deixam a gente perceber. Mas tem muita gente lá revoltada, que fica caladinho porque é calado pelo governo. Mas essa liderança que é muito opressiva, onde eu mando e acabou, normalmente eles fazem com sentimentos de revolta no coração das pessoas. Sim. Aí eu lembrei de uma frase aqui, Cris, do Augusto Cury, que eu marquei. Quando você falou, no outro programa, quando você falou, vamos falar de liderança, que a gente conversou, e hoje, antes de começar o nosso aqui, a gente Aham. deu no início aqui, eu marquei uma frase importante que eu li de Augusto Cury, que diz assim: não é possível seguir um líder sem admirá-lo. A admiração é mais forte que o poder, o carisma é mais intenso que as pressões. Olha, Não é possível seguir um líder sem admirá-lo. Ah, Júnior, mas tem lugares que seguiram sem admirá-lo. Então, mas ali foi sob pressão. Ali foi mais uma questão inconsciente das pessoas. É o efeito manada. E, infelizmente, a gente segue o efeito manada. É só a gente ver, Cris, a mídia. Se a gente não tomar cuidado, o que a mídia fala, eu, você, Cris, por mais que a gente se estude, dê aula, eu e você, a gente sabe que às vezes a gente ouve uma coisa e de tanto ouvir aquilo, se a gente não tomar cuidado, aquilo se torna verdade para nós. Eu sim. estava ouvindo esses dias atrás um podcast do Brasil Paralelo, eles estavam entrevistando um autor lá de um livro, e o autor do livro, ele respondeu uma coisa importante. Ele tem uma frase na camiseta dele assim: eu admiro pessoas que são mais inteligentes do que a mídia, que vivem acima da mídia, aliás, que têm inteligência acima da mídia. E, Sim. uma, e, o, o entrevistador perguntou para ele assim: como que nós podemos evitar ser enganados pela mídia? Ele falou: primeiro, sabendo que nós vamos ser enganados. Então, primeira coisa é saber assim, todos nós estamos vulneráveis e por isso nós temos que rever nossos conceitos e valores. Sim. A mesma coisa em liderança. Se eu sou liderado, não estou falando que eu tenho que chutar o balde, não aceitar a liderança de ninguém, não, mas eu tenho que admirar esse líder. Eu tenho que saber que a minha admiração por ele tem que estar tem que estar além do poder que ele tem sobre a minha vida. E Exato. além de tudo, saber que ele tem que ser uma pessoa que tem carisma, rarisma. Esse rarisma é graça. Fazer coisas que às vezes até eu não mereço, e eu fazer por ele também coisas que não merece. Porque se ele for fazer só coisas que todo mundo merece, a gente vai acabar não fazendo nada para ninguém. E saber que Exato. a gente não tem que viver sob pressões. E do mesmo jeito, se eu lidero, eu não sou esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não gera admiração nos outros, um tipo de pessoa que eu uso mais do poder do que a autoridade e não sou carismático. Eu tenho que tomar cuidado. Então, você que está nos assistindo, você é líder ou liderado? É uma coisa importante de nós pensarmos sobre liderança. E a primeira pessoa que tem que liderar, que é a mais negligente que existe, é aquela que a gente olha toda vez que a gente vai pentear o cabelo. Aliás, Luiz, você não penteia o cabelo. Aquela que Eu não você tenho esse olha, problema. Você vê, aquela que você olha. eu tô isento desse problema. Sabe aquela que você, quando você vai arrumar a gola da sua camisa, você olha do outro lado do espelho? Aquele é o seu liderado mais negligente. Se nós conseguirmos liderar aquele que está do outro lado do espelho, é menos difícil liderar as pessoas que estão aqui fora. Exato. Eu diria que, bom, é praticamente até possível, né? Até possível de liderar alguém por algum tempo. Você falou sobre os 4 anos. Acredito que realmente seja algo estatístico, algo pro- pro- comprovável, né? Eu até acredito nisso, que realmente seja. E talvez seja um dia um motivo de uma tese, alguém que se propõe a fazer essa pesquisa e estudar de uma forma Boa. mais profunda, mas eu acredito que realmente seja bem possível. E esse ponto é algo fundamental para que não seja perdida essa liderança que é pressionada, essa liderança feita de uma maneira é, impositiva. Isso funciona até por algum tempo, mas não vai funcionar por muito tempo e logo as pessoas se cansam, como essa questão do regime político de 8 anos, né? Ficar o dobro do tempo do mandato, né? E isso realmente além de cansativo, não haver uma troca de poderes de uma forma assim natural, vamos dizer assim, de 4 em 4 anos,
fica algo meio complicado para qualquer democracia, e eu acredito que realmente precise existir e que as pessoas possam sair melhores do que aquilo que elas deixaram. Então, acho que é um legado e é um momento importante. Mas sobre liderança, líderes liderados, pessoas que exercem influência sobre outras pessoas, nós vemos aí muitos exemplos de pessoas que usam da cadeira, né, usam do poder para oprimir as pessoas e causar um estrago que muitos talvez não tenham a dimensão do que estão fazendo, não saibam exatamente o que é e qual o efeito daquilo no futuro, e outros deliberadamente usam do poder, usam da sua autoridade, da sua liderança para oprimir as pessoas. A gente viu isso com os escravos, com o Egito, né, o povo no Egito, os judeus no Egito e os escravos aqui no Brasil e em todo lugar do mundo, as minorias, os negros, agora tem que tomar cuidado, que você não sabe se fala preto, negro, marrom, escuro, porque para mim nunca foi preto, ninguém foi preto, eu não conheço uma pessoa preta, nunca vi na vida, já vi pessoas marrons escuras, eu já vi pessoas marrons claras, marrons escuras, café com leite, pode chamar, mas, né? E também outro conceito que eu acho que quanto mais eu pudesse falar sobre isso, mais eu gostaria de falar, porque não acredito que em raça, né? Raça, eu só acredito em uma raça, só tenho uma raça, não existe outra raça. Não existe raça branca, raça negra, raça ariana, é, Isso sabe? é a raça humana. Raça humana. Gente, parou, né? Vamos andar real. Raça só tem uma. Raça de víboras, isso sim. Raça de gente má, isso sim. Raça, tô usando exemplos bíblicos, mas raça né, desgovernados, pode ser, mas raça negra ou raça, isso me perdoe quem pensa diferente, mas realmente, efetivamente não existe. Só existe uma raça, somos todos um único povo. Então, se você ainda não se atentou a isso, passe a prestar atenção, porque somos um só. E quanto mais a gente puder entender essa questão da liderança e não exercer quem está aí em cargo de chefia, em cargo de liderança de 100, de 200, de 500 pessoas, ou até mais, ou donos de empresa, que tipo de funcionário você acha que você tem se você for um líder autoritário, um líder que busca somente o poder, vive pelo poder e para o poder? Quem é essa pessoa? Como é essa pessoa, Júnior? O que você acha? Ah, eu vou usar uma frase do Roberto Justus. Tem um livro do Roberto Justus que ele diz uma frase que me marcou. Ele disse assim: ah, use a autoridade sempre, o poder quando necessário. Bom, O poder que ele falou ali no livro dele, no contexto do livro dele, é o cargo que você tem, a, a- é a autoridade que o cargo te dá. É o famoso bater na mesa e falar, eu que sou o patrão aqui. Então, ele mesmo disse nesse livro, no contexto, que ele sempre usa a autoridade, que a autoridade é conquistada, não é imposta. Mas quando ele percebe que essa autoridade está indo para o ralo e essa autoridade está sendo diluída por causa de desrespeitos de um ou de dois, aí ele diz assim: aí sim eu uso o meu poder. Tá, Deus também veste homens e mulheres de poder, de cargos. Cris, por exemplo, falando dos líderes que ele colocou para ajudar lá, para as pessoas que ajudam ele na liderança lá dos teens lá da igreja dele. Não é um cargo, mas ao mesmo tempo é um cargo, porque o cargo vem de carga, é uma carga sobre a vida deles. carga, eu estou dividindo essa carga. E essa é a É sensação. isso. Exatamente. Essa é a sensação deles, de dividir a carga contigo. Então, de certa forma, você empoderou. Essa palavra eu tomo muito cuidado, porque hoje esse negócio de Tam- empoderamento Também estou virou um desgostando furdunço dessas aí. palavras, cara, de um jeito. A gente está desgostando porque Estou tem gente desgostando. usando.
Meu Deus, mas vamos lá, esse poder, Até para ajudar, eu venho desgostando essa coisa do gerúndio, né? Do uso do gerúndio também. Nós vamos Isso, estar desgostando dessa isso, coisa mais para frente vamos também. estar. Mas vamos lá, eu vou usar num bom sentido, se ainda tem, se você que está nos assistindo ainda tem esse filtro aí, então o Cris empoderou essas pessoas no sentido de, tá, deu poder, eles não têm, não deu uma carteirinha, não deu nada, mas tá, ó, vocês estão nos ajudando na liderança. Cris, tem gente hoje que tem medo de ir numa igreja, por exemplo, eu vejo isso muita igreja. Ah, mas eu não quero um cargo, porque eu não preciso de cargo. É verdade, ninguém precisa de cargos e funções para fazer o que deve ser feito. Sim. Às vezes, numa empresa também, quem está aí nos assistindo, que você trabalha numa empresa, ah, mas eu só faço tal coisa se me derem um cargo, ou ah, eu não tenho tal cargo. Vamos É, pensar uma coisa. Às vezes, vão nos dar poder, vão nos dar um cargo. E eu fiquei pensando para que serve o poder? Aí eu lembrei de uma frase de Richard J. Foster. Richard J. Foster diz assim: para que serve o poder? O poder serve pelo menos para três coisas. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, servir aos necessitados. Terceiro, promover a justiça. Você quer saber se você está usando mal do seu poder, da sua liderança? Você está glorificando a Deus com a sua liderança, com o poder que Deus te deu? Você está servindo quem necessita? É quem necessita, não quem deseja ou sim. quem você deseja. Você está promovendo a justiça ou você usa dois pesos e duas medidas na sua liderança? Então, liderança serve para isso. Glorifique a Deus com ela, com a sua liderança, com o seu poder. Sirva as pessoas que necessitam desta liderança, desse seu poder. Promova a justiça. O que passar disso é de procedência maligna, é o Cristo. Olha, fechamos com chave de ouro este nosso podcast. Mandou real, mandando real, falando sobre liderança, falando sobre mudança de atitude, mudança de pensamento. Não estamos aqui para criticar ninguém, mas estamos aqui para alertar líderes de ministérios, líderes de empresas a calcularem, avaliarem, se autoavaliarem, avaliarem a sua liderança. Será que você está dando o seu melhor, está glorificando a Deus, está liderando para os seus necessitados ou para os necessitados, para quem realmente precisa daquela função, né? E será que você está sendo justo? Está usando de justiça? E a sua liderança beneficia a sociedade como algo bom, justo, louvável? Os exemplos estão todos aí. A gente resumiu aqui de uma forma muito prática, algo muito técnico e muito teórico, que eu sei que o Júnior mesmo deve ter livros e livros e livros de teoria para embasar esses três pensamentos, esses três pontos. Isso daria talvez um novo módulo do curso dele, esses três pontos só detalhados, mas com certeza a gente está aqui para alertar, para trazer esses insights para vocês e compartilhar, mandando real, aquilo que nós vivemos no dia a dia, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, buscando o quê com tudo isso? Glorificar a Deus, servir e liderar, ou liderar aqui na frente de uma câmera, liderar a comunicação aqui, para quê? Para glorificar a Deus, para ajudar o necessitado, você que tem aí a sua necessidade, resolver um problema da sua comunicação, do seu dia a dia, na sua empresa, e para usar da justiça e operar com justiça, usando, dando espaço para as pessoas, dando um pensamento, uma autoavaliação, promovendo uma autoavaliação, um auto-julgamento, que esse sim é permitido. Deus não disse que você não pode se. Não, ele fala sobre julgamento de outras pessoas, né? Mas não fala sobre julgar-se a si mesmo. Na verdade, fala, né? Que a gente deve julgar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos. Então, é isso que nós estamos propondo aqui com o Mandou Real. Se você ainda não seguiu o nosso canal, não faça isso. Clique no botãozinho aqui, tá aparecendo para você aqui embaixo. Siga o nosso canal, nos ajude a divulgar esses vídeos para mais pessoas, porque nós precisamos realmente da sua ajuda. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu quero crescer? Não, não é só porque eu quero crescer. Claro que nós vamos crescer. Inevitavelmente nós vamos crescer. Mas nós precisamos da sua ajuda para chegar a mais pessoas, porque existe um algoritmo trabalhando por trás de tudo isso. Aliás, falaremos um pouco sobre ele no nosso próximo podcast.
falaremos sobre inteligência artificial. Então fique conosco, esse é o podcast Mando Real, eu sou o Cris Leão, Júnior Batista está aqui, e nós vamos falar com você no próximo podcast sobre inteligência artificial. Você já conhece? Já utilizou? Com certeza já estão utilizando com você. Então vamos entender um pouquinho mais desse universo, de um assunto que está tão badalado aí, tão falado. Então nós vamos também trazer para você Mandar Real, o nosso conceito, o que nós pensamos sobre inteligência artificial. Fique conosco e até o próximo programa. Junião, fica com Deus. Nos vemos no Amém. próximo. Valeu, pessoal!